porque aqui em Tabuão a cultura não para. Fala galera, beleza? Aqui é Max Raimundo, professor de teatro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Taboão da Serra. E voltamos com mais um vídeo sobre teatro. Bem, eu queria corrigir algo que ficou do outro vídeo. Queria retificar. No outro vídeo, eu comecei lendo o poema, que todos os vídeos eu leio um poema do Brecht sobre teatro. E eu comecei lendo o poema Canção do Escritor de Peças. Mas, depois de assistir no vídeo, eu falei, cadê o poema inteiro? Cadê a outra parte do poema? Eu li só uma parte do poema, não li o poema inteiro. Então eu queria ler o poema inteiro nesse vídeo, para a gente começar. E depois o assunto, que eu vou começar nesse vídeo e terminar nos próximos, vou tentar falar da ópera, né, no geral, e depois a ópera específica na questão do teatro do Brecht. Então, a Canção do Escritor de Peças. Eu sou um escritor de peças. Eu mostro aquilo que vi. Nos mercados dos homens, eu vi como o homem é tratado. Isto eu mostro. Eu, o escritor de peças. Como entram uns nas casas dos outros, com planos ou com cacetetes ou com dinheiro. Como ficam nas ruas e esperam. Como preparam armadilhas uns para os outros, cheios de esperança. Como marcam encontros, como enforcam uns aos outros, como se amam, como defendem seus despojos, como comem, isto eu mostro. As palavras que gritam uns aos outros, eu as registro. O que a mãe diz ao filho, o que o empresário ordena ao empregado, o que a mulher responde ao marido, todas as palavras corteses, as dominadoras, as suplicantes, as equívocas, as mentirosas, as inscientes, as belas, as ferinas, todas eu registro. Vejo tempestades de neve que se anunciam, vejo terremotos que se aproximam, vejo montanhas no meio do caminho, eu vejo rios transbordando. Mas as tempestades têm dinheiro na carteira, as montanhas desceram de automóveis e os rios revoltos controlam policiais. Isto eu revelo. Para poder mostrar o que vejo, leio as representações de outros povos e outras épocas. Algumas peças adaptei, examinando com precisão e respectiva técnica, absorvendo o que me convinha. Estudei as representações das grandes figuras feudais, pelos ingleses, ricos indivíduos, aos quais o mundo servia para desenvolver a grandeza. Estudei os espanhóis moralizadores, os indianos, mestres das sensações belas, e os chineses, que retratam as famílias e os destinos multicores encontrados nas cidades. E tão rapidamente mudou em meu tempo a aparência das casas e das cidades, que partir por 2 anos e retornar foi como uma viagem a outra cidade. E as pessoas, em grande número, mudaram a aparência em poucos anos. Eu vi trabalhadores adentrarem os portões da fábrica, e os portões eram altos, mas ao saírem, tinham de se curvar. Então eu disse a mim mesmo, tudo se transforma, e é próprio apenas de seu tempo. Portanto, dei a cada cenário seu emblema, e em cada fábrica e cada edifício gravei em fogo o seu ano, como os pastores gravam números nos gados, para que seja reconhecido. E também as frases que lá eram faladas,
dei-lhes seu emblema, para que se tornassem como as sentenças dos homens efêmeros que são registradas para não serem esquecidas. E como os homens da bolsa falaram com seus empregados ontem, chapéu atrás da cabeça, a isto marquei com o sinal de impermanência de seu ano. Tudo entreguei ao assombro, mesmo o mais familiar, que uma mãe deu peito ao filho. Isto eu relatei como algo em que ninguém acreditará, que o porteiro bateu à porta ao homem morrendo de frio, como algo que ninguém jamais viu. Bem, então esse é o poema completo. Eu não tinha falado o poema completo no vídeo anterior. Rapidamente, vamos falar então sobre as características dessa linguagem ou desse gênero que é a ópera. Bem, primeiro a base aqui da pesquisa para esse vídeo é um artigo que está lá no site InfoEscola, chamado Ópera, do Lindomar da Silva. E aí eu pincelei algumas coisas lá, misturei com outras aqui que eu tinha, e vamos fazer aí um apanhado geral. O que é a ópera? A ópera é um gênero de teatro com texto que é cantado e acompanhado por instrumentos. Então você tem coros, atores, bailarinos, figurantes, etc, cenário, então é uma junção entre dramaturgia, cênica e música. Ópera a palavra ela vem de opus, que significa obra. E rapidamente, assim, no geral, no século XVI, no Renascimento, na Renascença italiana, que nasce a ópera, como a conhecemos. Né? Você tem um grupo de músicos ali, uma camerata de Florença, que tenta unir música a estruturas trágicas propostas por Aristóteles. Né? Lembra quando a gente falou da Poética, que foi um livro que Aristóteles escreve, colocando lá as regras dos gêneros, as regras da dramática, as regras da épica e etc. E aí ele está tentando, aqui esse grupo tenta unir a dramática com a música. E aí você vai ter o surgimento da ópera. Isso grosso modo, tem muito mais detalhes que a gente não vai entrar nessa questão aqui, e nem eu tenho tanta propriedade sobre o assunto para a gente discutir. Mas, no geral, já dá para a gente entender para chegar onde eu quero nos outros vídeos. Era desenvolvido ao mesmo tempo, na Itália, que você tem o desenvolvimento da ópera, um outro estilo, ou um outro gênero chamado madrigal, que também era um gênero litero-musical, ou seja, o texto, a palavra, junto à música, essa mistura. O pioneiro dessa arte foi um cara chamado Cláudio Monteverdi, e acho que a primeira dessas peças, o primeiro espetáculo, a primeira ópera, foi La Favola d'Orfeu, que tem no YouTube, seria uma peça sobre o Orfeu, que você consegue achar no YouTube uma montagem disso, uma montagem desse espetáculo, só colocar lá no Google e dá pra ver. É muito interessante de assistir, é longa, mas é bem interessante e dá pra ver bem essa relação da música e entender os atos. Enfim, é legal de assistir e ouvir, mais do que eu falar aqui. Então você tem esse primeiro nascimento dela na Itália, mas depois na França você também vai ter um destaque ali da criação da ópera francesa por Jean-Baptiste Lully. E aí você tem dois polos agora, então, nesse momento na Europa. Daí até o século XIX vão se destacar vários nomes. Dentre eles,
você vai ter o Gluck, o Willibald Gluck, né, que o famoso, a ópera famosa dele vai ser Orfeu e Eurídice. Aí o Mozart, que muita gente já conhece, vai compor Bodas de Fígaro e a Flauta Mágica. O Richard Wagner também ficou bem famoso durante esse processo, essa época do romantismo, etc. Vai compor Navio Fantasma e Tristão e Isolda. Richard Strauss vai compor Salomé e Electra. Enfim, tem vários outros, mas vamos ficar com esses nomes. Então você tem um surgimento lá na Itália, um surgimento na França. Depois disso, dessa efervescência, né, a ópera se tornou a arte total, né? Eu não sei se o termo é exatamente esse, mas a arte completa e a mais exigente dos seus participantes. E a partir dela surgem várias outras subdivisões da própria ópera. Então você tem a ópera bufa ou cômica, que é de caráter irônico, geralmente sempre de caráter irônico ali. A opereta, que é uma ópera pequena, geralmente com assuntos mais cotidianos. E a ópera balada, que é um diálogo intercalado. São diálogos intercalados com música, geralmente com temas populares. E é essa ópera que vai influenciar a opereta e os musicais, tais como conhecemos hoje, eles são super famosos aí no show business, no mercado industrial aí da arte, né? John Gay vai ser o primeiro, vai criar primeiro a fazer essa ópera balada. Ele faz a ópera do Mendigo. E a ópera do Mendigo é o que vai servir de base ou de alicerce para o Brecht trabalhar com Kurt Weill a ópera dos Três Vinténs, que é a que ficou mais famosa do Brecht. E essas duas juntas vão ser a inspiração para o Chico Buarque, de Holanda, compor aqui no Brasil a ópera do Malandro. Bem, esse é um resumão, mas bem resumo mesmo do que é a ópera. E depois a gente vai entrar mais especificamente nas questões da ópera do trabalho do Brecht. Todos esses nomes que eu falei aqui no vídeo, dá para procurar na internet e ver as obras, as apresentações, os grupos que se apresentaram ou que se propuseram a apresentar essas obras. Tanto do Chico Buarque, quanto do Brecht, do Wagner, enfim. Tenho aqui uma lista, né, de autores e compositores que dá pra gente procurar na internet e passar essa quarentena assistindo esses caras, vendo essas obras deles. Beleza? Então por hoje é só, pessoal. A gente fica aí pro próximo vídeo. Até mais, abraço e fiquem em casa. Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Tabuão.